Bem-vindo à Plene. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre problemas de memória e doença de Alzheimer. Uma das preocupações mais frequentes das pessoas é com queixas de memória, quando a gente começa a esquecer um pouco as coisas, esquecer compromissos, esquecer objetos. Então as pessoas passam a se preocupar sempre com medo de que esquecimentos possam ser os primeiros sinais de uma doença mais séria, como a doença de Alzheimer. Então vamos pensar um pouco sobre esse problema de esquecimentos. A nossa memória ela não é infinita, ela tem uma capacidade limitada. Então quando nós temos muitas informações que temos que guardar, às vezes a memória não consegue armazenar todas. Então é normal que as pessoas, quando têm muitos compromissos, muitas preocupações, não consigam se lembrar de todos os detalhes, dos lugares onde colocaram todos os seus objetos, de todos os compromissos que têm no dia a dia. A queixa de memória, ela só deve preocupar quando o esquecimento começa a ser tão frequente e tão disfuncional que interfere no funcionamento, na vida da pessoa. E quando o esquecimento passa a ser de coisas muito rotineiras, o reconhecimento de pessoas que se conhece, que se vê todos os dias, o esquecimento de procedimentos que você deve fazer, como fazer um café, como tomar banho, esquecimentos que são mais graves. Esses esquecimentos, eles levam a gente a questionar sobre a presença mesmo de uma doença que nós chamamos de demência. Uma das causas de demência é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é um processo em que ocorre destruição dos neurônios no cérebro e os primeiros sintomas são um quadro muito parecido com depressão, com alterações de memória muito graves. E outras alterações da linguagem, por exemplo, quando a gente esquece como dizer determinadas coisas, como nomear as coisas, como dar o nome para objetos. E outras modificações mais sérias, do reconhecimento de pessoas, reconhecimento de objetos e da execução de tarefas básicas, como, por exemplo, preparar determinado alimento. Esse conjunto de alterações vai levar à suspeita do diagnóstico de Alzheimer. Nem sempre que nós temos alterações de memória, acompanhadas dessas alterações mais sérias, nós estamos diante da doença de Alzheimer. Existem outras causas, desde deficiência de vitaminas, como vitamina B12, o ácido fólico, a depressões que no idoso provocam alterações de memória com muita frequência, e aliás essa é uma das causas mais frequentes de alteração de memória, que é a depressão, e outras doenças que podem se comportar de forma muito parecida com a doença de Alzheimer. Então, o caminho não é se preocupar acentuadamente, não se deve ficar muito ansioso com isso, mas procurar ajuda, procurar avaliação para se distinguir entre as alterações de memória que são normais, que acontecem mesmo no processo de envelhecimento, das alterações de memória que representam algum problema. Então, sempre procurar ajuda com calma.